olha só, antes de você se assentar, vamos aí pegar ainda a nossa Bíblia e abrir. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 6. Próximo livro aí, você que estava com a sua Bíblia aberta no livro de João, você vai abrir agora mais algumas páginas para frente, capítulo 1 de Atos. Capítulo 1, a partir do verso 6, eu quero ler com você até o verso 11. Vamos ler? Está escrito assim: Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Vamos orar. Senhor, obrigado. E queremos pedir que o Senhor nos fale ao coração, através da Tua palavra, Senhor Deus, e que durante esse estudo, ó Deus, nós possamos nos lembrar do que a Escritura nos ensina a respeito da evangelização, que nós possamos, ó Deus, ter nessa noite clareza, Senhor Deus, uma perfeita clareza quanto ao que significa de verdade evangelização conforme a Tua palavra. Nós rogamos ao Senhor essa graça, e que o entendimento, Deus, da mensagem nesta noite possa transformar a nossa igreja e fazer de nós a igreja dos sonhos do Senhor, a igreja excelente que o Senhor mesmo está edificando. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Que bênção, irmãos. Estamos aí mais uma vez caminhando à procura de entender, à procura de compreender o que é uma igreja, o que seria uma igreja excelente, o que seria uma igreja saudável, e nós temos aqui refletido na Escritura a esse respeito. Afinal de contas, a igreja excelente não é a igreja conforme eu acho que é excelente, mas conforme aquele que é o dono da igreja, aquele que é o noivo dessa igreja, aquele que disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a vontade dele que nós estamos buscando. E o que nós temos aqui nessa noite, que nós vamos estudar o que é um entendimento bíblico da evangelização, e esta é a 5ª marca de uma igreja saudável. Nós já falamos aqui sobre pregação expositiva como uma marca essencial de uma igreja saudável, uma teologia bíblica de verdade, que seja realmente extraída da Escritura e que entenda a Escritura com a sua mensagem central, a sua mensagem principal, que é Jesus. Uma igreja que tem um entendimento bíblico do Evangelho e também da conversão, que é essa transformação na vida daquele que conhece Jesus. Muito bem, hoje, um entendimento bíblico da evangelização. E eu queria que você viajasse comigo um pouco e fosse até esse momento que Jesus está vivendo com seus discípulos. Lembre-se, Jesus já tinha morrido e ressuscitado e tinha completado a sua missão. A missão de Jesus, então, viaje comigo, acompanhe comigo, vamos ficar lá no meio dos discípulos, enquanto a gente reflete no que nós acabamos de ler aqui no texto sagrado. A missão de Jesus se completou e nós sabemos, está consumado. A missão da cruz completou tudo. A ressurreição de Jesus deu aos discípulos assim um bônus, né, da presença e do ensino
do Senhor Jesus. E o testemunho da ressurreição de Jesus agora é incontestável. Mais de 500 pessoas tinham estado pessoalmente com ele e estavam prontos a testemunhar da sua ressurreição, estavam convencidos mesmo de que ele havia ressuscitado, ele era o Senhor. E aí, diante desse cenário, a obra completa, nós já vimos Cristo ressuscitado, será então que tudo já está pronto? Será que o reino pleno de Deus vem agora? Será que é agora que o reino vai se manifestar de forma plena pela manifestação de Jesus Cristo em poder e glória? Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Isso estava no coração deles. Agora, mais do que nunca, a mensagem de Jesus Cristo é a verdade concreta, é a verdade realizada diante dos olhos deles. E a pergunta é: Senhor, é agora? É agora que vem o reino, é agora que o Senhor reina, é agora que o Senhor vai manifestar o teu poder sobre toda a terra e vai governar o mundo? E não é agora. E a resposta de Jesus, eu queria que você percebesse a força que tem essa resposta. Porque a resposta de Jesus fala sobre competência. Você já ouviu a palavra incompetente? É aquele que não pode fazer alguma coisa. Quando você diz que algo não é da competência de alguma pessoa, é que aquilo não está ao seu alcance, não é para ele. E Jesus diz exatamente para os discípulos: não vos compete, não compete a vocês. Não, se Jesus fosse usar uma expressão assim mais... Jesus não usaria essa expressão, né, irmão? Mas Jesus podia ter dito assim: não é da conta de vocês. Não é da conta de vocês. Não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Exclusivo, só dele. Jesus disse assim: isso não compete a vocês, porque isso compete exclusivamente ao Pai, saber tempos ou épocas. Mas a pergunta de vocês não é ruim, a pergunta de vocês é muito boa, a pergunta de vocês merece uma resposta, e eu tenho algo que é da competência de vocês para falar com vocês. Eu vou dizer para vocês algo que é da competência de vocês saber, porque ele disse: isso aí, o tempo, isso é o Pai que sabe, não é para vocês saberem, mas tem algo que é para vocês saberem e também é para vocês realizarem. Mas recebereis poder, e esse poder é o poder do Espírito Santo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Eu gosto muito dessa expressão sereis, né? Nós vimos elas em outros momentos na Bíblia, porque é aquilo que é completo, né? Não é um papel que eu desempenho de vez em quando, é algo que eu sou, é algo que tem a ver com a minha maneira de viver. Sereis, vocês vão ser, isso vai fazer parte do DNA de vocês, vocês serão minhas testemunhas. Então nós sabemos, e especialmente se você é membro da 9ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, você está cansado até de ouvir, mas não cansa não, irmãos, você vai ouvir até Jesus voltar, que a missão da igreja é levar o Evangelho a todas as pessoas e transformá-las em verdadeiros discípulos de Cristo, testemunhas de Cristo. Irmãos, para aqueles discípulos tudo agora fazia sentido de uma forma bem completa, plena, mas o mundo não sabia. Para os discípulos é como se eles estivessem declarando o que está lá em Hebreus capítulo 1, verso 1. Eles podiam dizer com toda franqueza, eles podiam dizer com toda força que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez
o universo. Ele que está aqui conosco agora, os discípulos ali naquele monte, né? Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Bem, eles ainda não tinham visto esse assentar na majestade, mas eles sabiam que estavam diante do rei. É por isso que eles perguntam, é agora? Mas não era assim. Eles ainda tinham que realizar a missão. E a missão da igreja é levar o evangelho a todas as pessoas e transformá-las em verdadeiros discípulos de Jesus. Mas quando a gente fala em transformá-las, eu sei que isso incomoda muita gente, porque algumas pessoas acabam achando que a gente estaria cometendo a loucura de dizer que eu ou você temos condição de transformar alguém. Irmãos, isso aí para nós é superado. Nós já falamos sobre conversão, nós já falamos que quem converte alguém é o Espírito Santo. Não é disso que nós estamos falando. Nós não estamos confundindo a ação do homem com a ação do Espírito Santo, quando dizemos que é nosso dever transformar as pessoas. Não estamos confundindo, não. Mas nós não estamos e não podemos ignorar a ação do homem, porque Deus está falando que tem coisa para a gente fazer, porque Ele disse que havia algumas coisas da competência deles, de ser, de saber e de fazer, e nós não vamos ignorar também, irmãos, e isso talvez seja uma parte difícil para mim e para você. Nós não vamos ignorar que o porquê que os homens não fazem. Veja que eu disse que nós não estamos confundindo aqui o papel do homem e o papel do Espírito Santo, mas estamos dizendo que o Espírito Santo faz aquilo que ninguém faz, converte um coração, mas que há algo claramente exigido do crente de que ele faça. Então tem algo para fazer, e não vamos fugir da realidade de que muitos têm fugido ou deixado de cumprir a sua missão. Por que é que nós não cumprimos a missão? Por quê? Irmãos, para cumprir a missão é preciso evangelização. E evangelização, se você está anotando, pode anotar aí. Evangelização é o ensino do evangelho com o objetivo de persuadir pessoas quanto ao evangelho de Jesus Cristo. Evangelização é o ensino do evangelho com o objetivo de persuadir pessoas quanto ao evangelho de Jesus Cristo. E aí, vou dizer algumas razões assim clássicas, né? Por que as pessoas não evangelizam? Às vezes as pessoas pensam, e eu queria saber se você pensa assim, pensam que evangelização é algo que é feito pela organização igreja. Eu me lembro de mais novo ficar na expectativa de que o pastor fizesse o apelo, né? Já ouviu o apelo de salvação? E eu, quando ouvia uma mensagem que estava muito evidente ali, o evangelho, eu assentado em um banco ficava imaginando, puxa, o Espírito Santo deve estar falando com alguém agora está ouvindo, e o evangelho está ali fazendo o seu efeito na vida da pessoa. Tomara que o pastor faça o apelo. Às vezes eu via o pastor fazer o apelo, sabe aquela oração do pecador? Se você com tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com a boca se confessa. Então você confessa Jesus com os seus lábios e crê com o coração para que você seja salvo. Quem aqui hoje quer ter uma experiência com Deus? Quem aqui hoje quer entregar a sua vida a Cristo? E algumas vezes vi pessoas levantar as mãos e ir até à frente, ficava nessa expectativa. Mas irmãos, o problema não é fazer ou não fazer apelo. Eu mesmo às vezes faço, às vezes não faço. A questão não é do apelo em si, mas a questão é quando nós como igreja achamos que isso é uma função da organização, e a gente pensa assim, a igreja faz culto, o pastor prega, depois que o pastor prega ele faz o apelo, e aí evangelização acontece no ambiente da igreja, no ambiente do culto, é feito pela organização.
Ou então eu acho que, não, mas a gente vai fazer um departamento de evangelismo na nossa igreja. E a nossa igreja agora vai ter um departamento de evangelismo, nós vamos pegar o Joãozinho, a Mariazinha, pessoas que a gente sabe assim que é sangue nos olhos, né? Aquela pessoa que, se a pessoa perguntou quantas horas, ela fala, é hora de aceitar Jesus. Aí, vamos fazer aqui um grupo de elite, né? Um BOP da evangelização, e nós vamos ter um departamento de evangelização, que vai realizar vários eventos, vai para as ruas, para as praças, vai bater nas portas, e vai anunciar o evangelho. E quando a gente estiver dando assim, um relatório da nossa igreja, nós vamos poder saber que estamos evangelizando. Irmão, a conversão, você lembra na semana passada? A conversão, nós explicamos tanto que ela vai muito além da oração do pecador. A conversão, ela só vai se mostrar, e a conversão é feita de arrependimento e fé, não é mesmo? E aí, ela só vai se mostrar na prática da vida da pessoa. Portanto, se a conversão é mais do que a oração do pecador, a evangelização precisa também ser mais do que simplesmente convidar uma pessoa a aceitar Jesus. E especialmente não é uma função da organização igreja, mas de cada crente. A evangelização, irmãos, se mistura com o discipulado. Não tem jeito, como que você define aonde que é evangelização e onde é discipulado? Porque tudo é feito com o evangelho. Em todo o tempo que nós fazemos enquanto discipulamos, e nós vamos ter um dia para falar só de discipulado, tudo o que nós fazemos é ministrar o evangelho na vida dessa pessoa. Então, uma razão clássica porque as pessoas não evangelizam, elas não têm o dom, quem tem o Joãozinho, quem tem a Mariazinha, a igreja faz isso quando o pastor faz um apelo. Ou então, quando a pessoa sabe que é função dela, mas ela também às vezes se esconde. Esse negócio de não ter o dom de evangelização é complicado, né, irmão? Porque como assim não tem o dom de evangelização? É claro que a Bíblia mostra que há pessoas que têm o dom de evangelista. E amém por isso, porque aqueles que têm dom, eles ensinam os outros a fazer. Evangelização, pastoreio, são tarefas de todo crente. Todo crente precisa fazer isso. Todo crente, hoje o nosso assunto é evangelização, todo crente recebeu a mesma missão. Quando a missão foi dada, Jesus não disse assim, isso aqui é só para quem tem dom. Não, ele disse que isso é a missão da igreja. Então, quando a pessoa chega a entender, ela pensa assim, mas isso pode me causar problemas. Se eu falar de Jesus para os meus amigos, se eu falar de Jesus no lugar onde eu trabalho, se eu falar de Jesus por aí na minha vida secular, como se você tivesse duas vidas, né? Diz que o gato tem 7, o crente tem pelo menos 2, né? A vida com Deus e a vida secular. Não existe, nós só temos uma vida, em Deus, em todo o tempo. Mas aquela pessoa diz assim, mas isso pode me causar problemas. Talvez essa pessoa que está dizendo isso, esse crente que está dizendo isso, ainda não entendeu qual que é o seu papel no mundo. Porque se você conhecer a palavra de Deus, você vai saber que existem 2 reinos, e que esses reinos estão em conflito, e que toda vez que você está em um lugar e você se cala, outra voz vai se levantar. E se você não entende a sua missão, você não entende a missão de Jesus. E se você não entende a missão de Jesus, você não pode ser de verdade convertido. Um crente que não sente que tem a obrigação de evangelizar, ele não entendeu o evangelho. Mas às vezes ele entendeu, a questão não é ter problemas, só é que ele tem vergonha, né? Esse é um outro motivo. Algumas pessoas dizem assim, não, mas eu tenho vergonha. Não, eu tenho uma vergonha de falar, eu sinto uma vergonha. É mesmo? Sabe como que, o que isso é? O que é ter vergonha? Eu não vou nem ficar aqui levantando os textos falando que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está no céu. Vou nem mencionar, tá? Já mencionei, né? Mas eu vou falar para você do seguinte, temor de homens. Isso é um pecado muito sério. É quando você teme mais aos homens do que a Deus. Você é uma pessoa, um discípulo, que não precisou ninguém mandar calar a boca, como as autoridades fizeram com os primeiros discípulos de Jesus. Parem de falar nesse nome, porque senão nós vamos fazer acontecer com vocês. E eles disseram, nós simplesmente não podemos deixar
de falar do que nós vimos e ouvimos. Sabe, irmão, porque o que nós vimos e ouvimos não foi somente Jesus Cristo na cruz. Eu vi e ouvi Jesus na minha vida. Jesus Cristo é real na minha vida. Jesus Cristo entrou na minha vida. Jesus Cristo mudou a minha maneira de ver o mundo, a vida, o propósito de viver. Jesus Cristo me deu esperança onde não havia. Jesus Cristo me deu propósito onde não havia. Eu tenho uma relação pessoal com Jesus. Então, viver para mim é Jesus Cristo. Não é possível alguém me conhecer e não ver Jesus Cristo na minha vida e não ouvir de mim a respeito de Jesus. Essa é a minha vida. Então eu não tenho vergonha de ser gente, eu não tenho vergonha de ser homem, eu não tenho vergonha de ser brasileiro, ainda que nós tenhamos muitos problemas com todas essas coisas aí. Eu não tenho vergonha de ser aquilo de melhor que eu sou, que é ser um seguidor de Jesus Cristo. Eu desejo que as pessoas vejam que eu estou seguindo Jesus, não estou seguindo nenhum outro. Mas eu tenho outras prioridades, sabe? Aquela coisa, eu vejo um adiamento constante em muita gente que diz, eu concordo com tudo, mas eu não tenho tempo. Eu tenho outras prioridades. Eu não gosto de misturar as coisas. Até que eu gosto, admiro a franqueza. Porque se a pessoa chegou a dizer isso, eu ainda admiro a franqueza. Mas esse também é um entendimento deficiente do Evangelho. Talvez você não misture as coisas porque você veja o próprio Evangelho como uma coisa. E é uma coisa, tipo assim, o Evangelho é o Evangelho da bênção. Então eu posso deixar ele na caixinha da bênção. Quando eu preciso da bênção, eu vou lá e pego. Como quando eu preciso de alguma coisa que está na geladeira, eu vou lá e pego também. Então o Evangelho talvez, e é importante que você se avalie, se o Evangelho que você diz que está seguindo é só o Evangelho da bênção. Porque se te perguntassem, talvez até você falaria, não, é uma bênção, a igreja é uma bênção, tudo é uma bênção. Mas evangelização é mais do que isso. Tem outras prioridades. Tem gente que fala o seguinte, eu não conheço incrédulos, não conheço pessoas que não conhecem Jesus. Sabe o que é? Porque eu já tenho muito tempo de igreja, parece que o meu círculo de amizade se fechou, eu só conheço pessoas crentes. Interessante, não é? Mas a ordem de Deus é ide e fazei discípulos, não é espere que eles venham. Então, irmãos, evangelizar demanda intencionalidade. Ninguém evangeliza sem querer. Você evangeliza querendo. Eu levanto da cama querendo ter uma oportunidade de evangelizar. Ninguém faz isso sem querer. Se você não conhece incrédulos, isso é uma coisa que acontece muito com pessoas que estão há muito tempo na igreja. Eu tenho notado esse problema. Muita gente que fala isso para mim. Eu não tenho, pastor, amigos não crentes. Cuidado, você não evangeliza só os amigos, não, evangeliza os inimigos, porque Jesus nos evangelizou, éramos todos nós inimigos dele, não é mesmo? Então é preciso prestar atenção nessa dimensão da missão, que é ir. E finalmente aquela expressão, eu não me sinto preparado para evangelizar. E talvez o que eu vá trabalhar aqui seja mais em cima dessa expressão. E eu quero te dizer que se você não entender mais nada daqui para frente, é melhor evangelizar sem preparo do que não evangelizar de jeito nenhum. Porque a verdade é que todo aquele que de verdade encontrou Jesus já deu algum passo na fé cristã e ele já tem como levar uma pessoa a Cristo e ajudá-la a dar aquele passo que ele deu. Então não existe essa pessoa que não tem o Evangelho, não está preparada para compartilhar o Evangelho, a não ser aquela pessoa que não entendeu o Evangelho. Então, irmãos, você viu que nós temos uma missão, nós não podemos fugir dela, e nós não podemos ser uma igreja saudável, ou uma igreja excelente, sem cumprir a missão, e a missão é cumprida através da evangelização. Então eu pergunto de novo, o que mesmo que é evangelização? Evangelização é o ensino do Evangelho com o objetivo de persuadir pessoas quanto ao próprio Evangelho de Jesus. E eu vou partir essa expressão aqui para você entender, né? Eu disse que é o ensino, as palavras são ensino, Evangelho e a expressão objetivo de persuadir. Ensino. Irmãos,
não há evangelização sem palavras, tá? Aquela pessoa que te falou assim, citando aí alguém do passado, né? Fale sempre de Jesus, se preciso, use palavras. Isso aí é uma falsidade tremenda. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Pode ter sido Lutero, Calvino, Agostinho, Adão, seja quem for que falou, irmão. Não existe evangelho sem palavras. João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne, irmãos, a própria palavra, o evangelho é palavra, o evangelho é ensino. O caráter, vou chocar você, tá? Mas eu vou chocar e vou te mostrar por que as coisas são assim. O caráter, que muita gente chama, o testemunho do fulano fala de Cristo. Isso é o caráter, né? Nesse sentido aí, o testemunho aí é o caráter. O caráter de alguém que é cristão, não revela Jesus. Ficou chocado? Não revela Jesus. Por quê? Porque você sabe quando aquela pessoa chega perto de você e fala assim, nossa, mas você é uma pessoa iluminada. Não, você é uma pessoa que eu sinto uma paz em você. Eu percebo, a pessoa está percebendo os efeitos do evangelho na sua vida. E ela está te perguntando, irmão, por que você tem que eu não tenho? O que está aí que eu não consigo entender? É que você é gente boa, né? Não, o Enoque é gente boa. O Enoque não é gente boa. Se você conhecesse o Enoque, você saberia que não é. Quem é que atua na minha vida? Cristo Jesus. E o que eu preciso é revelar Jesus através do ensino do evangelho. Irmão, sabe qual que era a principal atividade de Jesus? Tem pessoas que pregam Jesus assim, dando a ênfase no ministério de cura de Jesus. Jesus de fato curava. Mas o que Jesus fazia o tempo inteiro? Quantas vezes ele deixou multidões para ensinar os discípulos? A palavra ensinava, nós encontramos nos evangelhos. Por quê? Porque Jesus, ele não ensinou. Jesus não ensinou, ele ensinava. Está aqui, nesse texto que nós lemos, ele está pronto a ir para os céus e ele continua ensinando, ele ensinava. Então, se você não sabe ensinar, pode ser que você nem saiba o que é o evangelho. Eu não sei, eu me perco, eu não sei o que falar. O que eu falo? Cuidado, talvez você é uma pessoa que gosta de igreja, gosta de culto, gosta das pessoas, você é uma pessoa sociável, você é uma pessoa bacana, legal, na média. Mas se você não sabe dizer o evangelho, então talvez você não saiba o que é o evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho não são somente as boas novas da salvação, porque se eu digo assim, porque o evangelho realmente, evangelho é a boa notícia da salvação, mas tem uma salvação no final, não é? Então ele não é, de fato, boas novas de salvação, se eu não mostrar do que a pessoa precisa ser salva. Não, você precisa de Jesus para ser salvo. Quem disse que eu preciso ser salvo? Não está pegando fogo aqui, eu não estou sentindo nada, não vem nada na minha direção. Você salvo de quê? Se você não ensinar o evangelho como ele é, com as más notícias, nós pecamos no jardim do Éden e fomos tirados da presença de Deus. Com as boas notícias, que é a redenção em Cristo Jesus, não é o evangelho. Nós temos que falar da criação, nós tivemos uma origem em Deus, nós temos que falar da queda, nós caímos da presença de Deus, nós rejeitamos a Deus por nossa própria iniciativa, tanto lá no jardim como hoje. Nós precisamos ser redimidos, precisamos de um redentor, precisamos de alguém que pague pelos nossos pecados que nós não podemos pagar, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Ele pagou com seu sangue pelos nossos pecados, e por fim, a consumação,
temos uma promessa eterna, ainda que passamos pelo vale da sombra da morte aqui, não passamos sozinhos, mas nós chegamos onde nós precisamos chegar, nas moradas eternas. Então, quando nós apresentamos o Evangelho, para que o Evangelho seja o Evangelho mesmo, nós não podemos diminuir o Evangelho, fazendo dele simplesmente o Evangelho da bênção. Vem aqui que aqui a coisa é resolvida. Isso é o Evangelho? Não, isso é uma parte do Evangelho. A ação de Deus na sua vida, que Deus pode te abençoar se Ele quiser, porque Ele é que é Deus, Ele que é soberano, é parte. Então o Evangelho da bênção, ele diminui. Venham, Jesus quer você, venha como está. É um venha como está que parece, venha como está e pode ficar desse jeito. Não é assim. Nós não diminuímos, nós não aumentamos também o Evangelho, fazendo, olha, aqui é o lugar dos perfeitos, todo mundo certinho aqui, tudo nós, se você não faz, você perdeu a salvação, está no inferno. Nós não transformamos o Evangelho em uma conquista humana. Busca Jesus, garra com Jesus, fica com Jesus, senão, se você não ficar assim bem esperto mesmo, Jesus escapa de você. Nós não diminuímos o Evangelho e nós não aumentamos o Evangelho colocando as cargas, né? Faz isso, faz aquilo outro, senão você não vai ser salvo não. Nós apresentamos a salvação em Cristo Jesus e nós não presumimos o Evangelho. O que é não presumir o Evangelho? Nós não dizemos que quem sabe falar evangeliquez, já ouviu falar? Evangeliquez? Porque o Evangelho tem um jeito de falar. Ô santo varão, ô bênção. Eu falo pouco evangeliquez, irmão, sabe? Porque eu quero conversar com o mundo. Eu não quero me acostumar a ficar falando assim, ô vaso, entendeu? Porque você vira para uma pessoa no meio da rua e fala, ô vaso, a pessoa não sabe se você está brigando com ele, se você está atacando ele, o que é isso, né? Então tem gente que fala uma linguagem, né? Misericórdia. Eu vejo que o mundo está aprendendo evangeliquez sem ser evangélico. Eu ouço essas expressões de evangélicos em pessoas que não tem nada a ver. E talvez haja pessoas falando evangeliquez dentro de uma igreja e que não sejam de verdade transformadas pelo Evangelho. Então nós não presumimos que uma pessoa, porque ela fala evangeliquez, porque ela nasceu numa família de crentes, porque ela tem um caráter, né, bacana, não, uma pessoa gente boa, né? Não quer dizer que a pessoa é crente, porque conversão é arrependimento e fé, e todas as pessoas precisam. O fato de nós crermos que os nossos filhos são herdeiros da mesma aliança que nós, não significa que eles não precisam ter a sua vida transformada por Cristo, que eles não precisam conhecer a Cristo e professar sua fé em Cristo. Nós não cremos que batismo salva, batismo de criança salva. A gente é muito acusado, né? Porque o presbiteriano batiza a criança sim, batizamos na fé que nós temos que Deus vai agir na vida dos nossos filhos, que eles serão salvos, eles são herdeiros da aliança, mas nós não achamos que a água é benta, ou que a prática do batismo vai salvar a criança, ou vai dar a ela a vida eterna. Nós cremos que ela precisa ter esse momento de transformação, que é a conversão promovida por Deus, quando Ele redime uma pessoa, quando Ele regenera alguém, que Ele resolveu chamar porque Ele elegeu essa pessoa. É isso que nós cremos. Então, irmãos, para nós termos certeza, para você ter certeza, porque eu disse que evangelização é o ensino do Evangelho, para você ter certeza que o que você ensinou foi o Evangelho, a sua evangelização tem que ter respondido a essas perguntas aqui, quem é Deus? Por que nós estamos nesse caos? O que Cristo fez? E como nós podemos voltar para Deus? Se você não respondeu essas perguntas, você não evangelizou. É claro que às vezes você não faz isso num dia só. Mas a evangelização, ela leva esse ensino que mostra quem é Deus e quem somos nós. Por que nós precisamos tanto de Deus? Quem é Jesus? O que Ele fez por nós e como é que nós podemos voltar a Ele? E irmãos, vou falar para você aqui com toda clareza. Quando nós falamos o Evangelho, nós temos o objetivo de persuadir. Que é isso, pastor? Isso é muito... Não, isso é muito... Vamos aqui ver o que tem em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, a partir do verso 28. Dá uma olhada, não, pega a sua Bíblia aí, olha, para ver se está na sua também. 26,
Eu quero ler a partir do verso 28. Você sabe que nesse ponto aqui o apóstolo Paulo está preso e ele é levado à presença do rei Agripa. E então ele começa a testemunhar a respeito do evangelho para o rei Agripa. Lá no verso 28, depois que o apóstolo Paulo já disse muitas coisas sobre a ação de Deus, veja o que acontece aqui, verso 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Então, Paulo, faltou isso aqui, ó, uma unha, para eu me tornar um cristão. Por pouco, Paulo. Que eu acabei de ouvir de você, quase que eu viro cristão agora. Olha o que Paulo respondeu. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Quando Paulo evangelizava, ele queria que a pessoa fosse salva por Cristo. Você prega pela fé, irmão, pela fé que você tem e pela fé que Deus opera. Aí é que está a grande maravilha, porque se você não é o que você chamaria de um bom evangelista, pode saber que o perfeito Espírito Santo está com você. Talvez com uma palavra mais simples, você pode até depois sair: puxa, eu podia ter falado melhor, mas ninguém podia ter convertido melhor do que o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca sai de uma evangelização dizendo: eu podia ter sido melhor hoje, eu podia ter mexido mais, eu podia ter tocado mais profundamente, eu podia ter dado vida completamente. O Espírito Santo, ele foi para você completo, irmão. Você que crê em Jesus Cristo, você que é um crente em Jesus, você tem a terceira pessoa da Trindade em você, e a garantia de que aquele que é de Deus ouvirá a voz de Jesus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quando você falar o evangelho, o problema é que às vezes as pessoas não falam o evangelho. Irmão, me dá até arrepio, sabe? Por quê? Porque a pessoa chega lá, aí ele fala: vamos na igreja comigo? Não, porque lá na igreja, você tem filho, lá na igreja também tem departamento infantil, seus filhos vão gostar. Vão na igreja porque, não, vamos para você experimentar. Ela fala tudo, mas ela não fala o que interessa. Irmão, nem chama para a igreja, chama Jesus para aquele lugar, seja a igreja, fale o evangelho das más notícias, para que a pessoa possa entender onde é que ela está. A conversão é obra do Espírito Santo, mas persuadir e apresentar com clareza o evangelho, mostrando nele a resposta à grande necessidade humana. Todos os seres humanos perdidos estão em grande necessidade, o vazio dentro deles só Deus pode preencher, e você conhece aquele que preencheu a sua vida, que dá sentido ao seu viver, e é esse que eles precisam conhecer. O Mark Stiles, um evangelista, com um testemunho maravilhoso, ele escreveu o seguinte: os evangelistas, e aqui evangelista não é só aquele que tem o dom de evangelista, mas todo aquele que está portando o evangelho, tá bom? A igreja é uma igreja, deve ser uma igreja evangelizadora. Os evangelistas são como conselheiros experientes, chamados para conversar com pessoas que ameaçam cometer o suicídio. Seu objetivo é convencer os que estão a ponto de saltar do precipício a sair da borda. Os conselheiros não usam força física nem mentem. Usam a verdade, a esperança e a razão a fim de persuadir. Permanecem tranquilos e calmos. Além disso, são amáveis, pois sabem que é uma vida que está em risco. Irmãos, para a gente concluir, para nós sermos uma igreja excelente, eu vou concluir aumentando, ampliando. Para nós sermos uma igreja excelente, nós precisamos, mais do que sermos individualmente evangelizadores, nós precisamos ter uma cultura de evangelização. Nós precisamos ser uma comunidade que vive o evangelho. E aí eu começo a perguntar a você que eu espetei aí, instiguei, né? Talvez você não saiba o que é o evangelho, talvez você não saiba o que é o evangelho.
Porque você não sabe nem explicar, porque você nem sabe o que Jesus fez na sua vida, por que você está na igreja, por que você está caminhando com esse povo, por que você confessa Jesus, por que você canta, por que você ora. Você é um religioso, porque muita gente faz coisas assim por religião, porque aprendeu a fazer assim. Mas aqueles que conhecem a Jesus, eles têm autoridade quando eles chamam por Jesus, eles sabem, eles conversam com Jesus, eles sabem que Jesus está presente. Irmão, domingo não perde a pregação não, tá? Nós vamos falar sobre essa presença de Jesus. Mas nós precisamos de uma comunidade que vive o Evangelho e existe para proclamar o Evangelho. Porque Jesus falou lá para os discípulos, olha, mas vos compete levar o Evangelho a todas as pessoas, ir até os confins da terra, vocês vão receber poder para isso, compete a vocês. Então nós precisamos ser essa comunidade, que a gente se entenda, que eu me entenda como evangelista, que eu veja você como evangelista, e que nós todos estejamos sempre à procura de mais um, não por número, mas é porque às vezes algumas pessoas desanimam, pensam assim, eu tenho que evangelizar o mundo. Não, você tem que evangelizar um. Essa pessoa que você conhece, essa pessoa com que você tem contato com uma pessoa por vez. Eu preciso, irmão, nós precisamos entender, você precisa entender, uma igreja que tem uma cultura de evangelização precisa entender, você precisa entender que a pessoa que está do seu lado está à beira de um precipício. A pessoa que você conhece, que você chama de amigo ou de amiga, talvez você não seja amigo dela não, talvez ela até seja mais sua amiga, porque ela não conhece a Jesus, e ela é sua amiga dentro das limitações dela, mas você conhece a Cristo, talvez a amizade seja boa para você, você gosta da companhia da pessoa, mas você não está nem aí se ela vai para o inferno, isso é de cortar o coração. Nós precisamos buscar uma maneira de falar de Cristo para os nossos amigos. A pessoa que está no seu lado, que você conhece, está indo para o inferno. É o Evangelho de Jesus que salva. Você não garante que você vai salvar essa pessoa, mas é sua obrigação falar do Evangelho para ela. Eu quero que você entenda, para nós termos uma cultura de evangelização, a gente precisa primeiro entender isso. Cada pessoa que eu conheço é uma pessoa na beira do precipício que eu tenho a oportunidade de apresentar Cristo. Eu preciso, a cultura de evangelização, ela tem a seguinte dinâmica. Uma pessoa entrou na igreja, vamos pensar que é um culto na igreja. Ou uma pessoa que chegou lá no seu pequeno grupo. Vamos pensar primeiro na igreja. Uma pessoa entrar na igreja, que nunca entrou antes, é um desafio tremendo. Essa pessoa caladinha, porque às vezes eu vejo, a pessoa entra caladinha, senta lá num cantinho assim, ó. Aquele sentar caladinho dessa pessoa aqui, é mais alto para mim, do que os alto-falantes do nosso sistema de som. Aquela pessoa está gritando, ajuda, alguém me ajuda, alguém me veja, mesmo que ela está assim. Porque foi difícil demais entrar aqui. Só uma pessoa que realmente fala, eu preciso de Deus, eu preciso encontrá-lo em algum lugar, eu vou tentar naquele lugar ali, naquela igreja, eu não sei se eles vão me botar para fora, eu não sei como é que vai ser, pode ser constrangedor, mas eu estou precisando tanto de Deus. Aí você passa direto, vê o seu amigão, fulano, ciclano, beleza amigo, irmão, paz do Senhor, e começa com o seu evangeliquez. Uma igreja com uma cultura de evangelização não deixa uma pessoa entrar e sair sem receber uma palavra de Deus. E as pessoas entram e saem da igreja, às vezes ela recebe até um cumprimento. Boa noite, seja bem-vindo. Irmão, deixa eu falar para você aqui, aprende esse negócio. Você pode chegar para a pessoa, você membro da igreja, você tem a autoridade de Jesus Cristo para você chegar na pessoa e falar assim, Deus te abençoe, em nome de Jesus, você não está aqui à toa, Deus vai te abençoar, eu posso fazer uma oração por você? Irmão, você está mais do que liberado. Uma cultura de evangelização entende o que é o clamor de uma pessoa que entrou na igreja e vai se dispor para aquela pessoa. Onde é que você mora? Como que você chegou aqui? Que bom que você está aqui. Puxa, eu também um dia entrei aqui pela primeira vez. Que seja bom para você como foi para mim. Eu estou aqui há tanto tempo.
Deixa eu te apresentar alguém. A primeira pessoa que eu quero te apresentar chama-se Jesus, que o Senhor Jesus, sei lá, irmão. Uma pessoa que está no seu pequeno grupo, chegou um visitante. Aí está todo mundo tão interessado em se mostrar o conhecedor e debater aquele estudo bíblico. Irmão, aquela pessoa que está ali, numa cultura de evangelização, nós vemos que aquela pessoa é uma pessoa que eu preciso conhecer, eu preciso saber quem ela é, eu preciso me dispor. Você sabe, pensa, quando alguém apresenta a você uma pessoa, irmão, se eu te apresentar alguém, ó, guarda aí a dica, se eu te apresentar alguém aqui nessa igreja, não é para você saber que essa pessoa está aqui, não é só para você dar um sorrisinho, não. É um código, irmão. Eu estou dizendo assim, eu conheci aqui, ó. Eu estou aqui, né? Aí eu vi, tem uma adolescente ali, entrou uma adolescente ali. Essa adolescente, primeira vez que ela está aqui, pá! Se eu alcançar ela, eu falo boa noite, bom dia e tal, e falo alguma coisa de Jesus para ela, e falo alguma palavra de Deus para ela, e já sei que eu não tenho a linguagem para ela, não, mas eu já falo assim, cadê minhas filhas, cadê uma adolescente aqui, espera aí que eu vou te apresentar uma pessoa. Quando eu levar essa pessoa, não é para você falar assim, oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Que legal. Não, irmão, é para você falar assim, para você entender, é uma pessoa necessitada, é uma pessoa que precisa de uma palavra de Deus. O pastor trouxe aqui, o João trouxe aqui, a fulana trouxe aqui, porque ela está me entregando, é um passe no futebol, entregou, chutou a bolinha para você, na cara do gol, é você que vai falar de Jesus para essa pessoa. Isso é uma cultura de evangelização, irmãos. O pequeno grupo, ele é a nossa estratégia para nós não retrocedermos na nossa missão. Irmãos, o pequeno grupo é maravilhoso para nós. Primeiro, a gente fazer a obra de Deus é bênção primeiro para nós. Ali nós prestamos contas da nossa vida, nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós nos desafiamos à evangelização, ali nós nos fortalecemos para a missão, nós aprendemos uns com os outros nos pequenos grupos, nós nos alegramos e choramos juntos. Nesse relacionamento, nós mostramos na prática o que nós ensinamos com as palavras. Aí a pessoa, convidamos ele para o pequeno grupo, ela vai ver que a gente se ama, que a gente se conhece, a gente ora um pelo outro, a gente tem isso. E nós vamos mostrar para ela por que nós fazemos isso, mostrar Jesus Cristo para ela. Então eu termino lembrando a missão de Jesus em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas pega a sua Bíblia e abre em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, quase chegando no Apocalipse. 1 João 3,16. Eu gosto de falar assim, é bem legal, né? Que é o mesmo, que é João também 3,16. Só que é a carta, 1 João 3,16. João 3,16 fala do amor de Deus, porque Deus amou o mundo, deu o seu Filho. 1 João 3,16 diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós podemos, não, nós devemos, dívida, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então a evangelização é o ensino do Evangelho com o objetivo de persuadir pessoas quanto ao Evangelho de Cristo? Sim. Mas nós precisamos mostrar, através da evangelização, com a nossa vida, com a nossa entrega, com o nosso dar da nossa vida, do nosso tempo, do nosso esforço pelo outro, nós precisamos mostrar de verdade o amor que nós recebemos. Então, ser membro de uma igreja é fazer parte de um grupo que tem essa determinação. Se você entendeu isso aí, falou, essa igreja é para isso, e eu já vi gente sair daqui por causa disso, falou, eu não vou fazer isso, eu não quero uma igreja assim, eu quero uma igreja que faça outra coisa por mim. Então vai procurar uma outra igreja, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, pelo que nós entendemos da palavra de Deus, ela existe, ela foi edificada para cumprir a missão dada por Jesus em Atos dos Apóstolos. Então, enquanto nós cuidamos uns dos outros,
abençoamos uns aos outros, vivemos a vida em comunidade, nós não perdemos o foco da evangelização. E na semana que vem nós vamos aprofundar nessa questão de membresia, que é outra marca de uma igreja saudável, um entendimento bíblico. O que é ser membro da igreja? O que é ser membro da igreja? Você precisa entender, eu também. Então nós vamos orar, e eu peço então que você feche os seus olhos e pense nessa nossa missão, nessa evangelização. Evangelização. Nós precisamos ser evangelistas, independente, não tem esse negócio de dom, nós temos a missão. Levar o evangelho a todas as pessoas e transformá-las em verdadeiros discípulos de Cristo. Evangelização é o ensino do evangelho, tem que ter palavras, tem que falar o ensino do evangelho com o objetivo de persuadir. Senhor Jesus, é claro que nós sabemos que não temos o poder de converter, que esse poder é o poder do Espírito Santo, mas nós estamos declarando na Tua presença que sabemos do nosso dever de evangelizar. Portanto, Senhor, eu peço que o Senhor quebre as barreiras. Pai, todos nós que estamos nos pequenos grupos, ó Deus, e que temos nos reunido e temos sido tão abençoados, Pai, estamos crescendo no conhecimento da Tua palavra, não deixe que a gente guarde só para nós. Não deixe que a gente perca a fé de que essa palavra é poderosa para transformar uma vida. Não deixe que a gente perca a fé de que é missão individual de cada um, não a missão corporativa, mas a missão de cada pessoa, falar do Teu Evangelho. Pai, que é melhor falar com pouco conhecimento do que não falar de jeito nenhum. Que nós podemos aprender, ó Deus, e que mais do que tudo, o Teu Espírito Santo nunca vai falhar quando a vontade do Senhor, o desejo do Senhor for converter as pessoas. Deus, obrigado porque nós podemos ter uma cultura de evangelização na qual todos nós nos ajudemos, ó Deus, a levar o Evangelho do Senhor a cada pessoa. Deus, nós rogamos a Ti que o Senhor nos ajude a viver essa cultura de evangelização. Abençoa o Teu povo, Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós no cumprimento da nossa missão de evangelização, em nome de Jesus. Amém. Olha só, antes de você desligar aí, domingo ainda, irmãos, estamos de portas fechadas. Até o momento nós não temos autorização para ter cultos presenciais. Então nós seguimos orando. Ore pelos nossos irmãos. Temos irmãos que estão aí enfrentando o Covid. Vocês sabem que eu já tive, tantas pessoas já tiveram, graças a Deus foram curadas. Já tivemos perdas também aqui. Vamos continuar orando pela cidade, orando pelo país, orando pelo mundo. Então no domingo pela manhã, mensagem da palavra de Deus, culto às 10h30 da manhã, 18h30 você com sua família na nossa convocação de oração. Todos os domingos à tarde sai o roteiro de oração. Tem sido uma bênção na minha casa, eu espero que seja na sua também, que você possa estar conosco, tá bom? E orar, e faça isso, está lá no nosso aplicativo. Que Deus te abençoe, um bom resto de semana. Nos vemos de novo no domingo, se o Senhor permitir. Deus abençoe.